Graças e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando a nossa leitura do livro Patriarcas e Profetas, nós vamos ler o capítulo 20, José no Egito. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos que eu vou ler apenas alguns trechos do capítulo e vou comentar. Eu recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo, lá no aplicativo da Bíblia. E se puder, se inscrever no canal, deixar o like para que a gente possa levar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Então vamos lá. Vamos iniciar a leitura de Gênesis capítulo 37, verso 26 e 27. E Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá se matarmos o nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas, e que nossas mãos não estejam sobre ele, pois ele é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos ficaram satisfeitos. Então aqui está o momento em que eles tramam a venda de José para os ismaelitas. O momento em que José encontra eles jogam no poço e depois ficam cogitando se matavam, o que iriam fazer com ele. E decidem vendê-lo. Então vamos lá, leitura do livro Patriarcas e Profetas, capítulo 20, José no Egito. Mas na providência de Deus, mesmo essa experiência seria uma bênção para ele. Essa experiência de ser vendido, essa experiência de ser escravo no Egito. Aprendeu em poucas horas o que, de outra maneira, anos não lhe poderiam ter ensinado. Seu pai, forte e terno como havia sido seu amor, fizera-lhe mal com sua parcialidade e indulgência. Percebam aqui que Jacó, amando José, o fez mal por ser parcial, por ser indulgente, por não dar a igualdade entre os irmãos, por fazer a vida de um mais fácil do que a de outros. Essa preferência imprudente havia encolerizado seus irmãos e os incitar à ação cruel que os separa de seu lar. E os incitara. Os efeitos dessa preferência eram também manifestos em seu caráter. Defeitos haviam sido acariciados que agora deveriam ser corrigidos. E ele se estava tornando cheio de si e exigente. Por ter uma vida em que o pai passava a mão na cabeça dele, por ter uma vida mais facilitada, por ter parcialidade do pai, por ter mais amor do pai com relação a ele do que com os outros irmãos, José estava se tornando agora cheio de si, orgulhoso. Então ele precisava aprender lições que ele não conseguiria dentro de seu lar, porque o seu pai não permitia. Precisamos nos atentar a isso, a forma como nós tratamos as pessoas ao nosso redor, nossos filhos, sobrinhos, netos, quem quer que seja, alunos. Temos que tratar todos com igualdade, para não sermos injustos, para não colocarmos ali, criarmos atritos desnecessários. Chegando ao Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda do rei, e cujo serviço ficou durante 10 anos. José ficou 10 anos trabalhando para Potifar. Ali foi exposto às tentações nada triviais. Estava em meio da idolatria, o culto dos deuses falsos era rodeado de toda a pompa de realeza, apoiado pela riqueza e cultura da nação mais altamente civilizada então existente. José, todavia, preservou sua simplicidade e fidelidade para com Deus. José viveu em meio à idolatria. Ele via a ostentação dos cultos idólatras e ainda assim se manteve fiel a Deus em sua simplicidade. Temos de tomar cuidado porque o mundo nos atrai com muitas dessas coisas que enchem os olhos, que parecem muito belas, quando na verdade é uma idolatria nos convidando à tentação de abandonar a Deus. As cenas e ruídos do vício estavam ao redor dele, porém,
Era ele como quem não via e não ouvia, ouvidos surdos e olhos cegos para o pecado. Aos seus pensamentos não permitia ocupar-se com assuntos proibidos. O desejo de alcançar o favor dos egípcios não o poderia fazer esconder os seus princípios. Ele não sacrificava os seus princípios. Ele não trocava aquilo que ele sabia como certo por nada. Se tivesse tentado fazer isso, teria sido vencido pela tentação. Mas não se envergonhava da religião de seus pais e não fazia esforço para esconder o fato de ser adorador de Jeová. Ele não se escondia, ele não se omitia. Ele deixava bem claro ao Deus a qual ele servia, mesmo em meio à idolatria. E isso daqui é uma lição extremamente importante para nós. Será que eu tenho sacrificado meus princípios dentro do trabalho? Será que eu tenho sacrificado os meus princípios dentro da escola, faculdade, dentro do meu ambiente familiar? Às vezes fora da minha casa, mas quando estou com outros familiares eu sacrifico aqueles meus princípios, aquilo que eu acredito ser o correto. José nos dá uma lição extremamente importante de fidelidade ao Senhor, de prioridades, de princípios. Não sacrificar os princípios para alcançar nada. Aquele ditado do mundo de que o fim justifica os meios, isso daí é totalmente pervertido pelo inimigo das almas. Nós não podemos sacrificar os princípios, independente do meio. A assinalada prosperidade que acompanhava todas as coisas postas aos cuidados de José não era resultado de um milagre direto, mas sim a sua operosidade, zelo e energia eram coroados pela bênção divina. Percebam, as coisas que estavam sob o comando de José, elas eram muito abençoadas. Mas elas não eram abençoadas simplesmente porque era José, mas sim porque ele se entregava, porque ele fazia o seu trabalho com zelo, porque ele cuidava daquilo. Então, se no meu e no seu trabalho nós não estamos sendo uma bênção na empresa ou o que quer que seja que nós façamos, temos que rever os nossos conceitos para ver se nós estamos realmente sendo zelosos com aquilo que fazemos, porque o Senhor há de abençoar aqueles que trabalham diligentemente, aqueles que se empenham no seu trabalho, aqueles que se esforçam. José atribuía seu êxito ao favor de Deus, e mesmo o seu senhor idólatra aceitava isso como o segredo de sua prosperidade sem par. Sem um esforço perseverante e bem dirigido, jamais poderia, entretanto, haver conseguido o êxito. Temos nós nos esforçado para alcançar o sucesso naquilo que nós queremos? Tem eu e você nos empenhado verdadeiramente, dedicado tempo, estudado, buscado? E isso não é só na questão financeira ou na questão de trabalho, é em tudo nas nossas vidas. Uma família bem ordenada precisa de tempo, dedicação. Um trabalho bem executado precisa de tempo, dedicação, estudo. Eu e você não podemos nos deixar levar pelas trivialidades da vida, usarmos todo o nosso tempo para coisas inúteis, que não nos levarão a obter sucesso ou êxito naquilo que fazemos. Temos de ter esse mesmo empenho no estudo da palavra, para termos mais comunhão, para nos aproximarmos mais de Deus, para sermos verdadeiramente filhos de Deus. E não só de boca, mas no agir. O que acontece é que muitas vezes eu e você fazemos as coisas na mornidão, tanto faz, vamos empurrando com a barriga. E aí não vemos a diferença entre nós e o mundo em todas as áreas da vida.
Era seu propósito que em pureza e correção o crente em Deus se mostrasse em assinalado contraste com os adoradores de ídolos, para que assim a luz da graça celestial pudesse resplandecer entre as trevas do paganismo. Era propósito de Deus. É o propósito de Deus que haja uma diferença gritante entre os crentes verdadeiros, os filhos de Deus, e os pagãos do mundo e os ímpios. Mas para isso, eu e você temos de viver diferente do que o mundo vive. Temos que parar de gastar tanto tempo com redes sociais e com besteiras e nos empenharmos no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos estudos, para sermos diferenciados verdadeiramente. A resposta de José revela o poder do princípio religioso. Ele não atrairia a confiança de seu senhor na terra. Ele não trairia a confiança de seu senhor na terra, e quaisquer que fossem as consequências, seria fiel ao seu senhor no céu. A resposta de José, quando ele foi tentado pela esposa de Potifar, revela o poder do princípio religioso. Quando nós temos princípios verdadeiramente, as tentações vão vir. Nós iremos recusar, nós iremos rejeitar. Porque assim decidimos antes dela chegar. Porque isso é um princípio. Princípio que veio desde o início. Sob o olhar examinador de Deus e dos santos anjos, muitos tomam liberdades de que não se achariam culpados na presença de seus semelhantes. Porém, o primeiro pensamento de José foi Deus. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus, disse ele. Percebam, não era nem pecar contra o Potifar, contra a mulher, cometer um adultério, pecar contra Deus. O primeiro pensamento dele, como eu poderia pecar contra Deus? Se eu e você tivéssemos esse mesmo pensamento a todo instante em nossas vidas, muitos dos erros que cometemos deixaríamos de cometer, porque estaríamos com esse pensamento. Como que eu posso fazer isso contra Deus? O Deus que me deu a vida, o Deus que me alimenta, um Deus que me dá um lar, um Deus que me ama e me deu a salvação. Como posso eu pecar contra esse Deus? Vou pegar uma água rapidinho. Se acalentássemos uma impressão habitual de que Deus vê e ouve tudo o que fazemos e dizemos, e conservar um registro fiel de nossas palavras e ações, e de que devemos deparar tudo isso, teríamos receio de pecar. Muitas vezes nós esquecemos de quem é Deus, nós esquecemos que Deus vê e ouve tudo, e sonda os nossos pensamentos, e por isso muitas vezes nós pecamos, porque perdemos deixamos de lado, deixamos de pensar ou esquecemos disso, e quando vemos, já pecamos. Lembre-se sempre, os jovens, de que onde quer que estejam e o que quer que façam, acham-se na presença de Deus. Parte alguma de nossa conduta escapa à observação. Não podemos ocultar nossos caminhos ao Altíssimo. As leis humanas, embora algumas vezes severas, são muitas vezes transgredidas, sem que isso seja descoberto. As leis humanas, embora algumas vezes severas, são muitas vezes transgredidas sem que isso seja descoberto e, portanto, impunemente, ou seja, muitas vezes eu faço algo de errado aqui nessa terra. Deveria ter a punição, mas como ninguém viu, como ninguém sabe, passo impune. Quantos crimes aqui no Brasil
se eu não estou enganado, o número é de que 90% ou 80% dos crimes não são solucionados. Ou seja, 80% ou 90%, que seja um número assim alto, de pessoas que são impunes cometendo crimes. Embora na lei do mundo é assim, com Deus não, porque nada passa despercebido. A Deus. Não assim, porém, com a lei de Deus. A mais escura meia-noite não é uma cobertura para o criminoso. Ele pode julgar-se só, mas para cada ação há uma testemunha invisível. Os propósitos, os próprios motivos de seu coração são patentes à inspeção divina. Não importa se você acha que ninguém está vendo. Deus está vendo. Há testemunhas do seu pecado. E até os motivos que estão no seu coração, no meu coração, no momento de uma queda, a tentação, no momento de pecar, eles são relatados. Cada ato, cada palavra, cada pensamento é tão distantemente notado como se apenas houvesse uma pessoa no mundo inteiro e a atenção do céu nela estivesse centralizada. Tudo está diante dos olhos do Senhor. Não tem como passarmos despercebidos. José sofreu pela sua integridade, pois sua tentadora vingou-se acusando-o de um crime detestável e fazendo com que ele fosse lançado na prisão. Houvesse Potifar acreditado na acusação feita pela esposa contra José e teria o jovem hebreu perdido a vida. Mas a modéstia e correção que haviam uniformemente caracterizado sua conduta eram prova de sua inocência e, contudo, para salvar a reputação da casa de seu senhor, foi entregue à vergonha e ao cativeiro. Percebam, Potifar sabia da inocência de José. É até difícil comentar isso, porque é difícil conhecermos pessoas assim com que nós verdadeiramente confiamos e acreditamos que se aquela pessoa falou algo é verdade. E José era assim. Potifar conhecia o caráter de José ao ponto de confiar que ele não estava mentindo, ao ponto de não acreditar na sua própria esposa, porque conhecia José, porque via integridade em José, porque durante esses 10 anos que ele serviu Potifar, ele viu a conduta de José. Porque se ele acreditasse que José fosse realmente culpado, ele iria ter sido morto. Mas não, ele foi poupado da vida porque Potifar sabia que ele não tinha feito aquilo. Mas para as pessoas que não conheciam José, seria uma vergonha, uma desonra a Potifar se ele não fizesse nada, sabendo que sua esposa estava mentindo. Então ele foi entregue à cadeia por esse motivo. A sua integridade o colocou numa situação difícil da cadeia, mas ao mesmo tempo salvou a sua vida, porque senão ele teria sido morto. Mas o verdadeiro caráter de José resplandece mesmo nas trevas da masmorra. Ele reteve com firmeza sua fé e paciência. Seus anos de serviço fiel foram pagos de maneira mais cruel. Todavia, isso não o tornou obstinado ou desconfiado. Mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio à dor, mesmo em meio pagando aquilo que ele não merecia, sofrendo aquilo que ele não merecia, ele continuou fiel e não se tornou um murmurador e um questionador de Deus. Ele continuava paciente, confiante no Senhor. Continuando nossa leitura, tinha a paz que vem de uma inocência consciente e confiava o seu caso a Deus.
independente das injustiças que estavam acontecendo com ele, ele confiava que Deus iria fazer justiça no momento certo. Não ficava a acalentar as ofensas que recebera, mas esquecia-se de suas tristezas procurando aliviar as de outrem. Quando a gente esquece um pouco, para de pensar tanto nas nossas dores e ajudamos aqueles que estão ao nosso redor nas dores deles, isso alivia a nossa dor. Quando o foco não está em nós, mas em ajudar e em servir, José estava servindo na prisão. Alivia aquilo que sentimos, a pressão da tristeza, da dor, da angústia, quando estamos ajudando a outras pessoas. Achou uma obra a fazer mesmo na prisão. Deus o estava preparando na escola da aflição para maior utilidade e ele não recusou a necessária disciplina. Muitas vezes eu e você, para fazermos aquela que é a vontade de Deus, precisamos passar pela escola da aflição. Precisamos abandonar as coisas que fazíamos, precisamos nos tornar verdadeiramente outra pessoa, precisamos de uma transformação. E às vezes as dores que estamos passando, as lutas que temos enfrentado, são justamente para que essa transformação ocorra na minha e na sua vida. Ele não recusou a necessária disciplina. Percebam, José, aqui ele já percebia o quanto que ele era mimado, o quanto que ele era egocêntrico quando estava no lar de seu pai. E agora ele não recusa a disciplina que o Senhor coloca a ele. Testemunhando na prisão os resultados da opressão e tirania e os efeitos do crime, aprendeu lições de justiça, simpatia e misericórdia. Se ele não tivesse ido para a prisão, ele não teria tido essas lições de justiça, simpatia e misericórdia. Muitas vezes as dificuldades e as lutas que eu e você temos enfrentado são para que possamos aprender lições que de outra maneira nós não aprenderíamos, que preparam para exercer o poder com sabedoria e compaixão. Ele precisava dessas lições para o cargo que ele iria ocupar mais na frente, que conhecemos a história. Ele precisava disso para ser transformado, ele precisava disso para aprender coisas que ele não conhecia. E muitas vezes eu e você estamos passando pelas lutas para que possamos aprender coisas que de outra forma nós não aprenderíamos e que vamos precisar mais na frente. José gradualmente ganhou a confiança do guarda da prisão e foi-lhe finalmente confiado o cuidado de todos os presos. Foi a parte que ele desempenhou na prisão: integridade de sua vida diária e simpatia para aqueles que estavam em perturbação e angústia, e que abriu o caminho para a sua prosperidade e honra futura. Se ele tivesse mudado, se ele tivesse ficado angustiado, se ele não tivesse mantido o mesmo caráter, a mesma integridade, se não tivesse preocupado com os outros ao seu redor, ele continuaria na prisão, ele seria esquecido ali. Mas ele não deixou que o meio mudasse o seu caráter. Ele não deixou se moldar por aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Ele não deixou se abater pela injustiça que acontecia com ele. E assim eu e você temos de agir e temos de fazer. Todo raio de luz que derramamos sobre outrem reflete-se em nós mesmos. Percebam. Ele estava derramando raios de luz, ele estava levando as bênçãos de Deus àqueles que estavam ao redor dele. E isso refletia nele. E quando eu e você paramos de focar no nosso eu, nas nossas dores, no nosso sofrimento, e passamos a servir, então aí eu e você agora vamos receber esses raios de luz do céu também. Toda palavra amável e cheia de simpatia proferida aos tristes, todo ato feito para aliviar os oprimidos e todo dom aos necessitados, se é determinado por um impulso justo, resultará em bênçãos ao doador.
E aqui a gente vai pular, que já estamos avançados. Vou ler só mais esses 3 últimos parágrafos que eu separei. Como se habilitou José a efetuar um registro tal de firmeza de caráter, correção e sabedoria? Em seus primeiros anos havia ele consultado o dever em vez da inclinação, e a integridade, a singela confiança, a natureza nobre do jovem produziam frutos nas ações do homem. Uma vida pura e simples, favorecer o desenvolvimento vigoroso tanto das faculdades físicas como das intelectuais. A comunhão com Deus mediante suas obras, as obras de Deus, e a contemplação das grandiosas verdades confiadas aos herdeiros da fé haviam elevado e enobrecido sua natureza espiritual, alargando e fortalecendo o espírito como nenhum outro estudo o poderia fazer. Uma vida de comunhão diária com Deus, de contemplar as obras do Senhor, o haviam transformado, o haviam habilitado e preparado para aquele momento, além daquilo que ele aprendeu na prisão. Não foram só as lições na prisão, foram as lições de uma vida inteira. E nessas lições da vida inteira estava o momento com Deus, o momento de estudar, o momento de buscar. Não adianta nada a gente começar a aprender as coisas com as nossas lutas, com as nossas aflições e esquecermos de Deus e não buscarmos a Deus. Temos que alinhar tudo para que possamos ser transformados e sermos pessoas melhores, para sermos uma bênção a todos aqueles que estão ao nosso redor. A atenção fiel ao dever em todos os postos, desde mais humilde até o mais elevado, estiver educando toda a faculdade para o seu mais elevado serviço. Percebam a atenção fiel, a fidelidade, o empenho em todas as funções que ele fazia, das mais simples às mais elevadas. Ele não deixava de fazer aquilo que era certo, independente da posição que ele estava. Ele não deixava de fazer e dar o seu melhor, independente daquilo que ele estava fazendo. Se for para varrer uma casa, que seja da melhor forma possível. Se for lavar uma louça, lavar da melhor forma possível. Se for no meu trabalho para fazer um relatório, que seja para fazer o melhor relatório possível, para conduzir uma reunião, para conduzir da melhor maneira possível, e qualquer que seja a função, se for para ensinar, que eu ensine da melhor maneira possível. Tudo aquilo que você vamos fazer tem que ser da melhor maneira possível. Independente se é uma coisa simples, se as pessoas vão ver ou não, independente se eu vou falar e impactar milhares de vidas, ou uma vida só, ou apenas a minha vida. Tudo devemos buscar fazer com excelência. Aquele que vive de acordo com a vontade do Criador está a assegurar para si o mais verdadeiro, nobre desenvolvimento de caráter. O temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. José tinha esse princípio em sua vida e por isso ele foi habilitado dia a dia para a posição que ele ia assumir de governador. E eu e você temos de ter esse princípio também dia a dia, para sermos habilitados a ser cidadãos celestiais, para que o carimbo no nosso passaporte celestial esteja firme, o selo de Deus ali mostrando: esse é filho, esse é meu filho. Poucos há que se compenetram da influência das pequenas coisas da vida sobre o desenvolvimento do caráter. Nada com o que temos de tratar é realmente pequeno. As circunstâncias variadas que deparamos dia após dia são destinadas a provar nossa fidelidade e habilitar-nos a maiores encargos. Pelo apego aos princípios nas transações da vida usual, a mente se habitua a considerar as exigências do dever acima das do prazer e da inclinação. Espíritos assim disciplinados não estão a vacilar entre o direito e o que é e o que não o é.
como a vara a temer o vento. São fiéis ao dever porque se educaram aos hábitos de fidelidade e verdade. Quando nós vivemos uma vida de comunhão, quando nós vivemos uma vida ao lado de Deus, quando nós nos habituamos a fazer aquilo que é certo, não importa a força do vento, nós vamos permanecer firmes. Não importa se todo mundo está vendo o contrário. Como a minha mãe dizia, a sua mãe também devia dizer, você não é todo mundo. Se está todo mundo fazendo errado, não torna o errado certo, e você tem que fazer aquilo que é certo, aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que o Senhor nos mostrou. Independente se o mundo inteiro está abraçando o erro. Pela fidelidade naquilo que é o mínimo, adquirem forças para serem fiéis em coisas maiores. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Para a gente encerrar o último parágrafo. O caráter reto é de maior valor do que o ouro de Ofir. Sem ele, ninguém pode subir a uma altura honrosa. Mas não se herda o caráter. Não pode ser comprado. A excelência moral e as belas qualidades mentais não são o resultado do acaso. Os mais preciosos dons não são de valor algum, a menos que sejam aperfeiçoados. A formação de um caráter nobre é obra de uma vida inteira e deve ser resultado de esforço diligente e perseverante. Deus dá as oportunidades, o êxito depende do aproveitamento das mesmas. O nosso caráter é aquilo de mais precioso que temos na vida. E nós temos de lapidar desde que temos consciência, desde pequenos. A princípio, com a orientação dos pais e depois, posteriormente, por nós mesmos, orientados pelo aquilo que a palavra nos diz. Deus vai dar as oportunidades para lapidarmos, para nos transformarmos, para melhorarmos. E aí, cabe a mim e a você aproveitarmos, a mim e a você fazermos, ou assim diz o Senhor. Bom, vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira trazer para a gente conversar, deixa nos comentários. Pedidos de oração, nos comentários estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de abrir Tua Palavra, de estudar, Pai querido. Percebemos na vida de José o quanto ele precisava de uma transformação. Era orgulhoso, era egoísta, egocêntrico, mas buscava ser fiel a Ti. O Senhor deu as oportunidades para ele ser transformado, para ele Te buscar, para ele se aperfeiçoar, e ele aproveitou, Senhor. Da mesma forma que o Senhor fez com ele, sabemos que o Senhor faz conosco também, Senhor. Por favor, Pai, nos ajude a aperfeiçoarmos nosso caráter, a Te buscarmos mais, a Te servirmos em espírito e em verdade, Senhor amado, que possamos, Senhor, jamais negligenciar nessa obra que temos de fazer em nossas vidas, Senhor amado. Nos ajude, Senhor, a servir, nos ajude, Senhor, a Te buscar, nos ajude, Senhor, para que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.